Graça e paz, povo de Deus. Vamos dar sequência ao nosso estudo. Agora vamos para o capítulo 4 de Gênesis, onde vamos conhecer um pouquinho da descendência de Adão e Eva por meio da história de Caim e Abel. Se você ainda não fez a leitura desse capítulo, dá uma pausa agora nesse vídeo, faz a leitura e volta aqui para estudar junto comigo. Amém? Bom, gente, então vamos começar aqui, capítulo 4, versículo 1. Adão conheceu Eva, ele teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim. Disse ela, com auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz, desta vez, a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim, agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e a sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim: Por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas, se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Então, aqui o capítulo 4, ele já começa falando dos descendentes de Adão e Eva. E olha que interessante, quando Eva, ela dá à luz ao primeiro filho, a declaração dela nos faz crer que houve uma mudança ali de mentalidade ou de comportamento, porque uma vez que ela come do fruto para ter independência de Deus, aqui, quando ela tem Caim, ela declara a dependência dela de Deus, ela declara que foi Deus quem auxiliou a ter aquele filho, a gerar, a dar vida, a ser realmente a mãe da humanidade. Alguns estudiosos, eles acreditam que essa afirmação dela também é uma prova de que ela cria que Caim era aquele descendente que esmagaria a cabeça da serpente. Isso nos leva a perceber também, né, porque as genealogias, elas estão relacionadas ali aos filhos homens e normalmente os primogênitos. Porque quando Deus ele dá aquele veredito e fala a respeito do proto-evangelho, que viria um descendente da mulher que feriria a cabeça da serpente, ele indicava ali que seria um homem. Então, o descendente que faria isso, que acabaria com o mal, com a serpente, seria um descendente do sexo masculino. Por isso que as genealogias elas podem estar sendo voltadas sempre aos homens, justamente porque eles queriam ter essa genealogia reservada até que o descendente que Deus prometeu chegasse ao mundo. Então, nós vamos vendo aqui, né, que logo em seguida ela teve também Abel, o segundo filho de Eva. Alguns vão dizer que eles eram gêmeos, então ela teve primeiro o parto de Caim, que foi o primogênito, em seguida Abel. Outros vão dizer que apenas houve uma passagem de tempo e esse foi o segundo filho que Eva trouxe. Independente disso, os dois primeiros filhos homens de Eva foram Caim e Abel. Uma curiosidade é que esse nome ele significava fôlego, temporário, brevidade. Então, olha como os nomes eles trazem ali algum sentido sobre a vida daquela pessoa. Nesse caso aqui, estava se referindo ao tempo de vida de Abel, que seria curto, como a gente vai ver nos próximos versículos. Bom, continuando aqui, nós vemos que eles vão, quando estão maiores, né, quando crescem, eles se tornam ali trabalhadores, claro, e um é agricultor e o outro está trabalhando no pastoreio. Então, dentro ali do seu trabalho, dos frutos do seu trabalho, eles levam uma oferta até Deus. Provavelmente, o Adão e Eva, eles cultuavam ao Senhor e o pai deve ter passado aí para os filhos esses ensinamentos a respeito de ofertar, né, fazer uma oferta de gratidão ao Senhor. Cada um oferta, então, dos frutos do seu trabalho. A gente vai ver que Caim, ele vai pegar ali dos frutos da terra e vai levar para Deus, e Abel, ele vai pegar as primícias, os primeiros filhotes ali do seu rebanho e vai entregar no altar do Senhor. Deus aceita a oferta de Abel, mas recusa a oferta de Caim, recusa inclusive a adoração, a entrega do próprio Caim. Mas isso não está relacionado ao que foi ofertado em si, e sim a motivação da oferta, ou até mesmo o descuido na oferta. Porque Caim, é dito aqui, dar-se a entender, que ele simplesmente pegou algo
e levou para Deus. Já Abel teve o cuidado de pegar o que ele tinha de melhor, as primícias, os primeiros frutos ali do trabalho dele. E o coração de Abel estava inclinado para o bem, enquanto o coração de Caim, a gente vai ver mais nos próximos versículos, já estava inclinado para o mal. E Deus, ele nos conhece, ele nos sonda, então não adianta uma oferta visível, por mais bonita que ela seja, se o seu coração ele não estiver com a motivação correta. Se a oferta não foi por generosidade, por exemplo, foi por barganha, ou se a oferta foi para se mostrar o melhor, e não porque ele realmente reconhecia ali a divindade de Deus. O que importa para Deus também é a motivação do coração. Então ali Deus recusa a oferta de Caim e há automaticamente uma mudança no semblante dele. Ele muda o semblante. Deus vai dizer que o rosto dele se transtornou. Todo mundo aqui deve saber, né? Quando uma pessoa fica com raiva, é visível no rosto dela que ela não está bem, que ela está com raiva e que as feições dela ficam endurecidas. O pecado endurece as nossas feições, mas também endurece o nosso coração. Eu não sei como algumas pessoas conseguem dizer que Deus era ruim, era mau no Antigo Testamento, se desde o início a gente só vê bondade, misericórdia e paciência de Deus, porque olha só, Deus vai conversar com Caim. E já sabendo, né, aquilo que estava dentro do coração de Caim e as intenções dele, depois que ele ficou ali com raiva do irmão, inclusive, né, ficou com raiva do irmão porque o irmão fez uma oferta ali que foi aceita. E aí Deus tenta conversar com ele, guiar ele para que ele saia da linha do pecado, para que ele não deixasse que aquilo ali consumisse ele ao ponto dele pecar, dele praticar uma iniquidade, ser mal. Também dá instrução ali para ele de como ele pode ter a oferta aceita. Olha o que Deus diz. Se você fizer o bem, não será aceito? Então Deus estava mostrando que ele precisava praticar o bem. Então a oferta de Caim não foi uma oferta boa, de boa intenção. Havia ali uma má intenção no coração dele, que a gente vai ver que já era um coração egoísta, um coração ali que estava com indiferença em relação a Deus, mas também com inveja em relação ao irmão. Bom, vamos seguir então, versículo 8. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: Vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: Onde está o seu irmão Abel? Respondeu ele: Não sei. Sou eu responsável pelo meu irmão? Disse o Senhor: O que foi que você fez? Escute. Da terra, o sangue do seu irmão está clamando. Agora amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você for cultivar a terra, esta não lhe dará mais da sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. Então, olha qual foi a ação de Caim por conta dessa oferta não recebida. Ele leva o irmão para um lugar onde ninguém está vendo, um lugar mais afastado das pessoas, e mata o irmão com as próprias mãos. Para você ver que o coração dele não estava nem um pouco arrependido daquilo que ele tinha feito. Foi a primeira pessoa a morrer na história da humanidade de forma completa, a morrer fisicamente também. Foi o primeiro assassinato da história da humanidade, ou seja, primeira vez que alguém tirou a vida de outra pessoa, mas ele estava sem nenhum arrependimento. Quando Deus vai falar com ele, Deus faz perguntas retóricas. O que isso significa? Toda vez que Deus faz uma pergunta, ele já sabe a resposta. Então, são perguntas retóricas. Essas perguntas, elas servem para fazer com que a pessoa pense a respeito das suas ações ou daquela resposta. É para que a pessoa busque a resposta. Então, olha, quando Deus fala com ele, Deus procura, né, por Abel, para ver o que ele ia dizer, para ver se ele ia contar como Deus fez com Adão e Eva, com os pais de Caim e Abel lá no início, lá no jardim. Ele também perguntou, também questionou para ver se haveria uma confissão, para levar ele até uma confissão. E Caim comete outro pecado, ele mente para Deus, porque a resposta dele começa com não sei. E além de mentir para Deus, ele ainda é irreverente. Ele trata Deus com indiferença, dizendo: acaso sou eu o protetor, o guardador, o responsável pelo meu irmão? Olha que audácia de Caim.
Deus então explana o ato dele e mostra para ele que não foi escondido, tanto não foi escondido da vista de Deus, porque nada passa despercebido pelo Criador, como não foi escondido também de testemunhas. A terra era testemunha daquele pecado, daquele assassinato. A própria terra clama pelo sangue de Abel. A própria terra clama a Deus para que seja feita a vingança a respeito do sangue de Abel. Vingança, gente, nesse contexto bíblico, quando se refere a Deus, significa justiça. A justiça precisa ser feita. E aqui Deus vai e amaldiçoa Caim. Então é a primeira vez na história da humanidade que um homem também, que um ser humano é amaldiçoado. A gente viu no capítulo anterior que a terra foi amaldiçoada por causa do pecado do homem, mas nesse momento Caim é amaldiçoado pelo seu pecado. E ali Deus vai e dá também a sentença para ele, de que ele não conseguiria mais cultivar a terra. Lembra que ele era agricultor? Que era esse o trabalho dele? Não poderia mais exercer essa função, esse trabalho, porque a terra não daria fruto. E justamente por a terra não dar fruto para ele, quando nós... que isso saiu um pouco do nosso contexto, né? Mas quando se tem uma plantação, você precisa que a terra seja boa, que a terra dê os frutos, senão você não vai poder viver dessa plantação. Por que ele andaria como um andarilho? Porque ele não acharia terra boa para ele cultivar, então ele teria que estar sempre caminhando para um lugar novo, onde houvesse alimento, até que se esgotasse e ele fosse para outro lugar, porque a terra não ia dar frutos provenientes do trabalho, do suor, do cultivo dele. Então, desse modo, Deus explica que ele vai ser um fugitivo, um errante pelo mundo, porque ele vai ter que estar sempre buscando um local com alimento. Vamos seguir aqui no versículo 13? Disse Caim ao Senhor: meu castigo é mais do que posso suportar. Hoje me expulsas desta terra e terei que me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo, e qualquer que me encontrar me matará. Mas o Senhor lhe respondeu: não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal, para que ninguém que viesse a encontrá-lo matasse. Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Então olha como Caim era uma pessoa de coração difícil, a maldade estava intrínseca nele. Quando ele ouve a sentença, ele ainda se queixa como se ele fosse vítima, como se o pecado que ele cometeu de tirar a vida do irmão fosse pequeno para aquela consequência que Deus estava dando na vida dele. Mas Deus é tão misericordioso que ainda assim coloca um sinal. Esse sinal que Caim recebe é um sinal de misericórdia, para que ninguém ali fosse se vingar com as próprias mãos e matasse Caim. Mas esse sinal também era uma forma de Deus evitar que houvesse ali uma vingança com as próprias mãos e se começasse uma chacina, um matando o outro. Então, você vê como Deus é misericordioso, é bom e o pensamento dele vai além. Então, por mais que Caim não merecesse, Deus deu a ele um sinal para que a vida dele fosse poupada, pelo menos por um tempo. Ali a gente vai ver também que ele saiu da terra, né? E ele disse que ia ter que se esconder da face de Deus. Como assim? Então, talvez ali era o lugar onde se havia adoração a Deus, onde a presença de Deus se manifestava, porque a gente vai ver, assim como o salmista diz, que é impossível fugir da presença de Deus, o Senhor está em todos os lugares, mas o Senhor não se manifesta em todos os lugares. Então, os olhos do Senhor estão em todos os lugares, a presença do Senhor abriga todos os lugares, mas ele não se manifesta em todos os lugares. Bom, então vamos seguir aqui, versículo 17. Caim teve relações com a sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Enoque. Depois, Caim fundou uma cidade, a qual deu o nome do filho Enoque. A Enoque nasceu Irade. Irade gerou a Meujael, Meujael a Metusael, e Metusael a Lameque. Lameque tomou 2 mulheres, uma chamava-se Ada e a outra Zilá. Ada deu à luz a Jabal, que foi o pai daqueles que moram em tendas e criam rebanhos. O nome do irmão dele era Jubal, que foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá também deu à luz um filho, chamado Tubal-Caim,
que fabricava todo tipo de ferramentas de bronze e de ferro. Tubal-Caim teve uma irmã chamada Naamá. Disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá: ouçam-me, mulheres de Lameque, escutem minhas palavras. Eu matei um homem porque me feriu, e um menino porque me machucou. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque o será 77. Olha aqui como a descendência de Caim já trouxe mais problemas para a humanidade, mais iniquidade, o mal começou a se propagar mais ainda. Então a gente começa aqui esse versículo vendo que Caim ele teve uma esposa, né? Vale a gente lembrar, gente, que somente Adão, só para vocês terem uma ideia, só Adão ele viveu 935 anos, ou seja, se vivia muito nessa época aqui, depois que Deus vai diminuir o tempo de vida dos homens. Mas nessa época se vivia quase 1000 anos. Então, Adão e Eva, eles não tiveram só Caim e Abel, eles tiveram muitos outros filhos e filhas. E a terra foi sendo povoada. Vamos dizer que aqui não tem passagem de tempo, mas que Caim tenha se casado por volta ali dos 200 anos. Quantos irmãos e irmãos já não existia e que dirá, né, outros descendentes aí nessa época? Então, a gente percebe que há sim a possibilidade da Terra já estar sendo habitada por muitas pessoas, dependendo ali do tempo que foi decorrido até o momento que ele se casou. Bom, então a gente vê a descendência aqui de Caim acontecendo. Vemos que a primeira bigamia, né, primeiro casamento com mais de uma mulher, poligamia, se eu não me engano o nome, começa na descendência de Caim, que com Lameque, né, que tem ali 2 esposas. Aqueles também que começam ali a música através da harpa e da flauta também começou com um descendente de Caim, que foi Jubal. Aqueles que habitavam em tendas e criavam rebanhos, também se iniciou essa prática com um descendente de Caim. E Tubal-Caim foi ali o descendente de Caim que deu início à fabricação de todo tipo de ferramentas de bronze e de ferro. Olha como é interessante a gente ler a genealogia, que muitas vezes a gente passa. Nós vamos começando a entender como algumas coisas começaram na Terra, né? Começaram a ser usadas ou serem criadas. Lameque, aqui no final, vai dizer que ele matou um homem e um menino. Então, olha como o assassinato perdurou aí, se propagou, na verdade, através da linhagem de Caim. Seu descendente não matou somente uma pessoa, mas 2, sendo um homem já adulto e outro ainda um menino. Então, a maldade deu sequência aqui e conseguiu se propagar através da descendência de Caim. Alguns estudiosos vão considerar Caim o descendente da serpente. Então, isso explicaria o porquê dele já estar brigando ali, já ter inimizade com Abel desde o começo, porque Abel não era um descendente da serpente. Então, bem e mal já estavam em atrito desde o início. Só que essa descendência, ela não era uma descendência física, tá, gente? Era uma descendência ali espiritual, uma descendência relacionada à natureza das ações, ao caráter. Então, um caráter mau é considerado um caráter de alguém que descende da serpente. Não é muito diferente do que a gente encontra também no Novo Testamento, né? Que aqueles que praticam a iniquidade são filhos de Satanás, têm por pai Satanás. Assim como aqueles que recebem a graça de Cristo são adotados pelo Pai Celestial, pelo nosso Deus. Então, existe essa descendência aí espiritual que também está relacionada às ações. Então, aquele que é filho de Deus, ele não se mantém no pecado. Ele vai ter uma vida de arrependimento e um processo ali, uma busca por um processo de santificação. Bom, vamos seguir então. Aqui no versículo 25 vai dizer: novamente Adão teve relações com sua mulher e ela deu à luz outro filho, a quem chamou Sete, dizendo: Deus me concebeu um filho no lugar de Abel, visto que Caim o matou. Também a Sete nasceu um filho, a quem deu o nome de Enos. Nessa época começou a invocar o nome do Senhor. Então, o terceiro filho homem de Eva é Sete. E Adão, ele vai ali, né, exaltar Deus por ter concedido um outro filho a ele no lugar de Abel. E de Sete, então, vai vir a genealogia e a descendência de Adão. Vai ser a partir de Sete e não a partir de Caim. E esse capítulo ele se finaliza falando que nessa época começou-se a invocar o nome do Senhor. Então, pode ter havido ali um tipo mais aprofundado de culto ao Senhor a partir dessa época.
Bom, o vídeo tá bem grande, mas vamos concluir um pouco revendo o que a gente aprendeu. Nós aprendemos que a descendência da mulher continuou conforme a promessa de Deus, mesmo depois deles pecarem. O primeiro filho que talvez recebeu ali de Eva as expectativas de ser o descendente prometido que acabaria com a serpente, na verdade, foi o filho que propagou o mal e fez com que isso fosse contínuo dentro da sua descendência. Aqui a gente vai ver que o pecado, ele bate a porta. O pecado não começa com a ação, mas ele começa com a motivação do coração. Ele começa com pensamentos egoístas, com pensamentos maus, com a irreverência diante de Deus ou a indiferença diante de Deus, a falta de temor do Senhor, a falta ali de estar buscando ao Senhor com amor e gratidão e reconhecendo quem é Deus. Nós vamos ver que o mal, ele se propaga de geração em geração se ele não for quebrado. Então, a geração de Caim, ela continua ali propagando o mal, como nós vamos ver, e isso vai enchendo o mundo, né, com a iniquidade, com o pecado. Nós também vemos a misericórdia de Deus e como Deus cumpre as suas promessas. A mulher, Eva, ela realmente foi a mãe de todos os humanos dessa terra. Ela pôde, né, ter o dom de dar à luz e ali a humanidade se multiplicou por meio dela e de Adão. Também é possível vermos a misericórdia de Deus mesmo com os pecadores. Caim já era um pecador quando Deus teve misericórdia da vida dele, mesmo sem ele estar se arrependendo. Então, o amor de Deus é muito grande. Deus é um Deus bom, é um Deus misericordioso, compassivo, um Deus que demora a se irar. Porque imagina se você fosse Deus, você ia dar todo... Como você agiria com Caim? Será que você teria a mesma misericórdia? Então, nós podemos ver desde o início como Deus é um Deus de um caráter bom, de um caráter que busca sempre trazer o ser humano de volta para ele, mesmo que esse passe a vida inteira se rebelando. Bom, no momento certo, a ira de Deus também vai acontecer. Mas vamos seguir nos nossos estudos, porque ainda tem muita coisa para a gente aprender com Deus. E também há muita coisa para a gente aprender através dessas histórias, tanto o que fazer quanto o que não fazer. Amém? Então é isso, gente. Obrigada por terem assistido o estudo. Amanhã tem mais. Não esquece de curtir esse vídeo, compartilhar, comenta também o que você está aprendendo. E se você ainda não é inscrito, clica aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Amém? É isso, fica com Deus. Tchau, tchau.